E aí, pessoal, as eleições no Internacional e os ensinamentos que ela nos traz. A política do Grêmio também precisa olhar para o que aconteceu no Beira-Rio. E precisamos, claro, falar sobre os influencers, os identificados, as bolhas das redes sociais, as rádios. Vamos conversar sobre isso. É hora de falar de política e o futuro dos clubes passa por ela. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Chegou a hora de apresentar para vocês essa parceria. LR Energia e CCD, para você diminuir a conta da luz e para você também ganhar dinheiro, porque indicou, fechou, levou. No link da descrição você tem tudo sobre esta parceria. Faça parte desse time, faça parte. LR Energia e CCD para melhorar a vida de você. Energia sustentável. LR Energia Solar. Entre na descrição do vídeo e tenha condições que você não tem em nenhum lugar. E claro, assinando o contrato, você ganha uma camisa do Grêmio. Não perca tempo. LR Energia Solar. Gente, o presidente Alessandro Barcelos do Internacional foi reeleito na tarde deste sábado. Primeira pergunta, ou primeira indagação de quem está vendo. Pô, CCD, isso aqui é um canal de Grêmio, tu tá falando da eleição do Inter por quê? Porque a eleição do Inter ensina muito e fala de política e da nova lógica da política. E o Grêmio é um clube com mais de 100 mil sócios que vai viver a mesma coisa. E alguns ensinamentos claros a eleição no Internacional está nos trazendo. Um presidente reeleito sem ganhar um título, com lógicas de gestão importantes e principalmente com relacionamento e engajamento em cima de blocos organizados politicamente. Esse foi Alessandro Barcelos neste período. Relação com grupos políticos de muito engajamento que garantiram a eleição. O candidato, o seu opositor, o Roberto Melo, vem de um grupo vitorioso no passado, Fernando Carvalho, e tinha o apoio maciço destes ídolos do clube, como Abel Braga, que foi campeão mundial, D'Alessandro, que é um ídolo do Internacional, e teve também apoio de pessoas influentes no campo da imprensa, que abriram votos para isso. Por exemplo, o exemplo mais claro, Renata Fã, de um programa nacional, abriu voto para, durante o seu programa lá, o Jogo Aberto, abriu voto para Roberto Melo. E outros também, com fotos, é só olhar nas redes sociais. Nós tivemos, sim, uma briga de bolhas nas redes sociais. E aqui vem o primeiro grande ensinamento. Os sócios de Grêmio Internacional, que o Inter tem um pouco mais de sócio, mas a relação é muito parecida, eles não têm mais classe social, eles estão em todas, eles não têm mais um nível de idade, um nicho de idade, eles não têm nem o nicho do local. Grêmio Inter tem sócios em todos os estados, Grêmio Inter tem muitos sócios em Porto Alegre, Grêmio Inter tem sócios jovens, tem sócios velhos, tem sócios ricos, tem sócios pobres. Essa é a lógica. Então, o ambiente organizado de engajamento político é muito mais importante do que nichos. Eu acompanhei várias enquetes em influências do Inter e elas eram completamente diferentes. Teve uma enquete, curiosamente no programa que eu participo, o Sala de Redação, que acertou exatamente. O canal do YouTube do Sala de Redação deu 53 a 47. E a eleição foi 53 a 47. O Twitter, por exemplo, dava Barcelos com 80%. O Baldasso, que fez uma enquete, deu Melo 80%. E o que é isso? Isso é uma aula de como se deve tratar estes nichos, estas bolhas.
pequenas bolhas que são formadas exatamente por identificações muito claras, críticas extremas. Nós estamos vivendo uma era de um pouco mais de ponderação e de entendimento de como as coisas começam a se colocar para esse sócio do Inter e ali no futuro do Grêmio nas relações políticas. Hoje, todos têm acesso à informação de uma maneira muito mais forte. O futebol já não é meramente a bola entrando no gol. As pessoas sabem muito, sabem mais, enxergam tudo, podem ver tudo. Quem quiser sair dessa pequena bolha formada por ambientes de influencers, e aqui não vai, eu não estou criticando ninguém, gente. Eu só estou tentando fazer uma constatação de uma nova realidade. Uma nova realidade. As pessoas hoje querem mais do que propriamente, esse ganha e esse perde. Esse é bom e... Não. Por que esse ganha e esse perde? Por que esse é bom e esse é ruim? O que tem aqui dentro? E principalmente, as organizações políticas do ambiente, elas são muito mais fortes do que qualquer influência que se pode ter da boca para fora. Essa é a grande lição, esse é o grande momento que a gente pode discutir. Isso precisa ser uma aula para Grêmio, para Flamengo, para Corinthians, para todos os clubes. Porque todos tinham uma ideia, cara, o campo vai jogar, o campo vai decidir. E o campo do Barcelos era ruim. O Barcelos não ganhou nenhum campeonato no período que esteve no Inter. Seja como vice-presidente de futebol lá do Medeiros, seja nesse momento como presidente. E ele ganha a eleição e sai fortalecido como a principal figura política do Inter nesse momento, combatendo nomes que são muito pesados. E eu falo pesados não de maneira crítica, falo pesados de maneira muito elogiosa. São pessoas muito vitoriosas. Muito vitoriosas. Então, dentro desta linha, vem a aula. Não caiam nessa história de que esses nichos têm a verdade. Não existe mais a verdade. Como que tu vai te comunicar do mesmo jeito com uma senhora de 60 anos que é sócia do Inter em Livramento e um jovem de 18 anos que é sócio do Inter e mora na Bela Vista? Como que tu vai te comunicar? Como que tu vai criar? Através de organizações políticas muito mais complexas. Não é através de alguém que dá uma opinião extrema, dizendo isso aqui não vale, isso aqui vale, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Não! Acabou isso. Acabou isso. E isso é fantástico, porque te obriga a tentar te comunicar com todas as comunidades que fazem parte da paixão, seja do Grêmio, e neste caso agora do Internacional. Eu fiquei muito bem impressionado com a participação, 30 mil pessoas, mas principalmente com essa lógica. Principalmente com essa lógica. A lógica de que hoje as organizações políticas, muitas vezes até partidárias, né? Ou com um tipo partidário, não a partido político, mas movimentos políticos que se organizam durante todo o tempo, não durante a eleição. E durante todo esse tempo, ele constrói engajamento. E eu não estou falando de engajamento em rede social. Eu estou falando de engajamento dentro da estrutura política do clube. O presidente Barcelos vence a sua segunda eleição, essa mais apertada, mas vence toda uma forma antiga até mesmo de se ganhar eleições. Olha, eu vou trazer os figurões, eu vou botar pessoas vitoriosas e vou ganhar naturalmente. Não ganha mais. Não ganha mais. O que ganha agora é esta outra lógica. A lógica da organização, de alianças importantes e principalmente de engajamento por todo o período. Todo o período. Se a gente acha eleição partidária em municípios médios complexas, as eleições em clubes de futebol, elas são muito mais complexas. Muito mais. O que aconteceu hoje no Beira-Rio
precisa ser entendido por todos os clubes. A política em um clube de futebol é uma aula para todo mundo que pensa em organização política. Todo mundo que pensa. Realmente, o que aconteceu hoje precisa ser entendido, até mesmo estudado, para a gente dar esse passo. Antigamente, a palavra era o campeão voltou. Hoje, não é mais. E me parece muito claro que isso aconteceu no Beira-Rio. César Cidade Dias falando de Grêmio. E hoje, da eleição do Inter, aqui no YouTube.